Oi gente, hoje eu vim falar com vocês sobre a base Hydra Glow de Nina Secrets com Eudora. Quem já me segue aqui há um tempo já viu eu falando dessa base, eu já testei ela faz muito tempo, se eu não me engano quando ela lançou mesmo, mas uma amiga minha, a Nina do Found, ela gosta muito dessa base e eu quis testar ela novamente porque fazia muito tempo que eu não usava. E eu lembro que na época que eu testei, eu amava muito essa base. Hoje em dia, já testei muitas bases, já conheço várias fórmulas diferentes, com acabamentos diferentes. E eu lembro que na época essa base me chamou muita atenção porque ela era uma das primeiras bases Glow que tinha no mercado nacional. E antigamente a gente não usava tanta maquiagem Glow como a gente usa agora, né? Eu pelo menos não usava. E aí quando eu testei essa base eu fiquei impressionada porque eu amei muito ela. E eu achei ela diferente, eu ainda acho ela diferente das bases que eu testei, mas a gente vai falando disso ao longo do vídeo. Eu comprei essa base, estou usando já faz algum tempinho, então não é testando novamente, né? Eu já testei, mas eu queria trazer pra vocês, a gente conversar um pouquinho. E se você já testou também, me conta aqui o que vocês acharam. A cor que eu tinha da primeira vez era a 00, porque eu lembro que muita gente falava que as cores eram um pouco difíceis de encontrar exatamente o tom, né? São 17 tons, o que eu não acho tão grande assim a gama de cores. Eu achei que Nina Secrets iria lançar mais cores dessa base, só que acabou que ficou nessas 17 mesmo. Se eu não me engano é o mesmo tanto que tinha no começo. Eu não sei exatamente, se vocês souberem me deixa aqui embaixo também. Só que como é uma base de cobertura média, eu achei que precisava de mais tons, justamente porque não tem como disfarçar se não der certo no seu tom, né? Eu usava a 00 e a 00 pra mim era muito clara. Só que eu fiquei sempre com medo de comprar a 05 porque muita gente falava que ficava escura, que era muito diferente da 00 no caso, né? Mas eu comprei a 05 e tá funcionando bem pra minha pele. Não fica exatamente do tom, mas dá pra usar. Bom, e uma coisa que eu gostava muito nessa base é que ela tinha esse aspecto natural e glow, mas o acabamento dela não era exatamente glow. Ele ficava semi-mate na pele. Então era muito legal na época quando você tava começando, né, no caso eu tava começando a gostar de maquiagem glow, eu queria que essa base não ficasse sambando no meu rosto, não ficasse super hidratante, porque eu tinha pele oleosa. Hoje em dia ela tá mais pra mista, mas eu queria esse acabamento um pouquinho mais sequinho, só que com aquele aspecto natural da pele. E essa base fazia exatamente isso. Eu recebi essa esponjinha de Nina Makeup, não é a Nina Secrets, tá? É uma outra marca, e eu vou aplicar com ela, porque aí eu já testo também. Eu achei que a aplicação dela funciona tanto com esponjinha quanto com pincel, é por isso que eu vou aplicar com a esponjinha, tá? Bom, vou mostrar a textura pra vocês primeiro. Então, ela é uma textura um pouquinho mais densa, vocês viram ela caindo, né? E na hora de espalhar, vocês vão ver que ela também é um pouquinho mais grossinha. Mas a cobertura dá pra ver que já é uma cobertura média, né? A exclusiva tecnologia Secrets combina óleo de rosas e vitaminas, que nutre a pele, possui ação antioxidante e auxilia a formação de colágeno. Possui cobertura média que permite construção de camadas sem craquelar e acumular nas linhas, deixando uma sensação confortável na pele. Com dupla proteção, protege contra a luz azul, luz do seu computador ou celular, e FPS 16. Lembrando que a minha esponjinha estava seca. Muita gente diz que aplicar com esponja tira, né, a cobertura da base, mas isso só acontece se você usar a esponjinha molhada, tá? Se você pega uma esponjinha seca e coloca alguma coisa em cima, ela não vai absorver e isso vai fazer com que a maioria do produto vá para sua pele. Como eu demorei um pouquinho para espalhar no meu rosto e ela deu uma leve secadinha na minha mão, eu precisei aplicar mais produto. Mas ela é aquela base, como eu falei, que ela seca rápido. Então não dá pra você ficar demorando muito. Você tem que aplicar e já espalhar, senão ela vai secar e não sai do lugar. Bom, então essa daqui foi uma camada bem fininha que eu fiz. Eu achei que não deu tanta cobertura justamente porque eu não consegui espalhar, porque como eu falei, né, secou na minha mão. Eu vou fazer mais uma camada pra gente testar se ela constrói. Não sei se vocês conseguem ver que ela não tá exatamente do meu tom, mas ainda assim é um tom que eu consigo usar. Vou até aplicar aqui abaixo na olheira, porque aí a gente vê essa cobertura, porque geralmente é onde fica mais roxinho. No meu nariz também. Mas vocês conseguem ver que ela tá um luminoso, né? Eu tinha hidratado meu rosto antes, era com hidratante da Clinique, que eu falo pra vocês que eu gosto de usar bastante antes da maquiagem. Mas ela tá um luminoso, mas ainda assim não tá aquele luminoso oleoso, né? E vou mais de levinho agora, porque na hora de espalhar pela primeira vez eu gosto de espalhar rapidinho, só que agora eu vou bem devagarzinho para poder fazer essa construção. Se você quiser deixar a base secando um pouco mais ainda, para ficar com mais cobertura, pode também. Mas cuidado para não deixar muito tempo, porque senão ela seca e aí não sai mais.
antes de aplicar aqui, eu queria só mostrar pra vocês como ela cobriu mais ainda aqui a minha olheira. Quando eu falo de segunda camada, eu não gosto de fazer uma segunda camada no rosto todo. Eu só aplico onde eu quero mais cobertura mesmo. Gente, eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí, mas assim, ela deu uma construída assim de camadas. Eu fiz acho que um vídeo lá no TikTok e eu acho que eu postei aqui no Shorts também, usando essa base bem aqui, bem desse ladinho e desse, tava bem marcado mesmo por conta das minhas acnes e eu consegui construir uma camada muito boa. Então essa base, ela tem essa cobertura média também porque ela tem uma textura um pouquinho mais grossa. Então ela dá essa super cobertura sem deixar a pele muito fina como eu costumo gostar. Mas ainda assim você não sente a pele pesada, sabe? Não é como se você tivesse passado uma argamassa no rosto. Eu espero que vocês consigam ver o quanto ela tá linda na minha pele. Eu voltando com a segunda camada, vocês conseguem ver que a base não oxidou, porque senão essa segunda camada, onde eu apliquei, ia ficar bem mais clara, né? Tá do mesmo tom de quando eu apliquei. Nesse caso, eu não passaria nenhum corretivo, porque eu achei que ela realmente deu uma bela de uma uniformizada aqui abaixo dos olhos. Se a minha olheira tivesse muito escura, eu viria com o meu da Laura, que ele é um pouquinho mais laranjinha, pra ajudar a deixar essa área um pouquinho mais camuflada. Mas eu achei que assim tá muito bom. Agora, vamos às minhas considerações. Porque, como eu falei, né, eu já tava usando essa base fazia um tempo, então eu já tenho um feedback para passar para vocês. Bom, então ela é essa base que tem uma cobertura média, ela realmente tem uma cobertura média. Se você quer uma cobertura muito leve, eu não sei como você poderia aplicar. Eu acho que nem com o pincel Dual Fiber ela iria ficar tão leve assim. Talvez se você misturasse num hidratante ou num olhinho, ela ficasse um pouquinho mais fluida. Mas a consistência dela já é um pouquinho mais grossa. E ela tem essa cobertura, ela tem bastante pigmento na fórmula. Isso faz com que a base ela tenha essa cobertura mais alta. Então, quanto a isso, eu amo a cobertura dela, eu acho que ela deixa uma pele realmente muito bonita. Como eu falei, eu usei essa base quando eu tinha minha pele oleosa. E na época eu lembro que eu nem selava quase essa base, eu selava mais o centro do rosto. E a minha pele era oleosa. Hoje em dia a minha pele é mista e eu não vi a necessidade de selar essa base. A não ser abaixo dos olhos, que eu gosto de deixar essa área bem sequinha, porque aí tem menos chance, né, da maquiagem se mover. E também porque é uma área que a gente mexe muito ao longo do dia, então eu gosto sempre de selar abaixo dos olhos. Essa da Nina, apesar de ter, né, o ácido hialurônico, que deixa esse aspecto mais hidratante, não completamente mate, na minha pele, hoje em dia, eu prefiro não selar, tá? A não ser aqui ao redor do nariz, às vezes o centro da testa, dependendo de como tá o tempo. Por exemplo, agora veio uma nuvem gigante, então acho que ficou um pouquinho mais escuro, mas enfim. Eu acho que ao longo do dia ela vai marcando bastante essa minha linha ao redor dos lábios, tá? Não acho que ela marque o rosto inteiro, só marca realmente aqui, que é onde as minhas linhas elas são um pouquinho mais profundas e é onde eu fico movendo pra falar, pra comer, pra beber. Então aqui fica um pouquinho mais marcadinho. Então eu indico essa base para quem tem a pele oleosa ou então quem tem a pele mista, quer esse acabamento mais mate, mas quer que fica com esse glow, com essa pele natural, sabe? Se você tem a pele seca, eu não sei se essa base funcionaria, a não ser que você usasse um óleo antes, que você fizesse uma boa preparação de pele, porque eu acho que ela fica realmente um pouquinho mais pro sequinho do que tanto para esse glow, para esse hidratante. Sobre a durabilidade dela, eu sei que muita gente me pergunta se a base sai ao longo do dia, isso com todas as minhas resenhas de base. Gente, eu nunca tive algum problema com qualquer base que seja de sair ao longo do dia, tá? Nenhuma base da minha pele, ela chega a sair. Ela pode sim ficar marcada, pode ficar um pouco mais oleosa, mas não de simplesmente sumir e abrir na minha pele. Isso pode ser por conta da preparação que você faz também. Então tem que ver se isso é por conta da base que você está usando, se é por conta da sua pele ou da preparação que você faz. Sobre acumular, eu acho que ela dá essa leve acumulada, principalmente aqui ao redor dos lábios, porque ela tem essa textura um pouquinho mais grossa. Então é por isso que eu digo que eu não indicaria ela para uma pele mais seca e nem para uma pele madura, justamente porque a textura dela não é tão fluida assim, então a chance de vincar é um pouquinho maior, apesar da marca falar que não vinca. Em mim eu achei sim que ela acumula um pouquinho, tá? E hoje em dia eu continuaria usando ela sim, porque eu acho que fica muito bonita. Mesmo passando tanto tempo, eu testando várias maquiagens, né, várias marcas diferentes,
eu ainda gosto muito dessa base. Eu comprei também o tinte da marca, aí eu posso fazer um outro vídeo só dele. E se vocês quiserem, eu posso fazer um vídeo comparando esses dois, tá? Ah, e sobre cheiro. Tem um cheirinho, é que sempre quando eu falo que tem um cheirinho de tinta, alguém acha que é um cheiro muito forte. Mas não é, tem um cheiro de produto mesmo, gente. Cheiro de base, sabe? Não é nada que fica no seu rosto durante muito tempo, ele some, mas tem uma leve fragrância sim. Deixa eu ver se tem mais alguma coisa que falta eu falar. A cor eu achei que deu muito certo, assim, pra mim. Lógico que ela não fica perfeita. Não sei se a 10 ficaria muito escura. Talvez se eu tivesse um pouquinho mais bronzeada funcionasse. Mas eu não sei também o subtom das cores, assim, da marca. Porque eu não vi a cartela de cores e qual que é a descrição de cada uma. Bom, gente, mas é isso. Eu não sei se falta alguma coisa eu falar. Se faltou, me deixem aqui nos comentários. Se você já usou essa base, me conta aí o que você achou. Qual o seu tipo de pele, qual o seu gosto pra maquiagem, porque aí ajuda também a gente a dar esse feedback pra quem for vir aqui e ler. Se vocês gostaram, me deixem um joinha, se inscrevam no canal e a gente se vê no próximo. Um beijo, tchau!